Então, muito boa noite a todos que estão aí conosco. Nós estamos em mais uma empreitada de leitura da palavra. Estamos aqui para aprender mais um pouco do que Deus tem para nós. E hoje, o que não podemos esquecer é de onde paramos. Nós paramos no Moisés, que é um modelo de liderança. Um homem que foi desacreditado de sua vocação, um homem que enfrentou o desânimo dos seus liderados, foi caluniado, sofreu oposição, foi reconhecido como líder, recebeu total credibilidade em suas palavras e, após sua morte, o povo chorou e chora até hoje. Mas o que eu quero perguntar é: você estaria pronto para ser um líder assim? Você estaria pronto para deixar tudo e fazer aquilo que Deus manda? É o que nós precisamos lembrar todos os dias. Sejamos prontos, prontas a fazer aquilo que Deus quer de nós. Quando deixamos Deus agir na nossa vida, pode passar o tempo que for, podemos enfrentar o que for. O Senhor nos dá o escape de toda a situação. E é isso que eu quero deixar para vocês, esse modelo de liderança. Perfeito? Nunca, não foi. Mas ele permaneceu firme em Deus e nós temos que permanecer também. Então, hoje, nós vamos entrar no capítulo 21 de Êxodo. E eu quero dizer para vocês que Deus fala primeiramente ao meu coração, para depois falar ao coração de vocês. Então, tudo que nós vamos ver hoje, tudo aquilo que está na palavra do Senhor, mexeu primeiramente com a minha vida. E eu espero que mexa com a sua também. Amém? Então, nós vemos aqui no capítulo 21, de 1 a 36, que estas leis que aparecem nesse capítulo são códigos civis de conduta. O que isso quer dizer? Que um judeu nascia livre, mas era feito escravo através da pobreza, através da dívida, através do crime. No final de 6 anos, ele tinha direito à liberdade. Isso tem a ver com o ano do Shemitah. Eu disse a vocês que eu iria falar um pouquinho sobre algumas lives que o pastor Digão tem falado conosco de escatologia. E nós estamos no 6º ano de Shemitah. Ano que vem será o 7º ano do Shemitah. Quem não conhece, nunca ouviu falar sobre isso, dá uma pesquisadinha, o que significa o ano do Shemitah. Compre o livro do pastor Digão, Shemitah, e você vai entender o que acontece nesse 7º ano, né? Você vê nesse capítulo 21 que Deus agia ali como advogado. Quando você lê, o primeiro versículo já diz assim: são estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. E aí vai. Deus, como advogado, começa a colocar princípios de códigos civis de conduta para que o povo ali não errasse. Nós lemos essas leis do capítulo 21 ao capítulo 24. Então, vocês vão ver, assim, muita lei, né? Que o escravo era escravo para a vida toda, quando ele opinasse, né, optasse por não ser livre, ele teria a orelha furada. Então, nós vamos ver vários casos ali de leis, de conduta. Então, é um capítulo assim meio difícil, às vezes a gente fica pensando, o que será que Deus estava querendo com tudo aquilo? Deus queria ordenar as coisas, né? Fala também do ano do jubileu, que era liberdade para todos, né? A lei que autorizava a retaliação era uma lei civil, né? Eu vou falar um pouquinho sobre ela ali na frente, mas tudo isso está no capítulo 21 de Êxodo, tá? E qual era essa lei? Matou, morre. Abusou, morre, né? No capítulo 23, né, eu não quero sair muito, mas eu quero dizer a vocês que do capítulo 21 até o 24, a lei era ferrenha.
a lei era ferrenha. Quando a gente lê que Jesus veio cumprir toda a lei, é por conta disso. Porque senão até hoje, já pensou hoje? Quem matasse, morreria também. Quem abusou, também morreria, né? Lá no versículo de 1 a 4, nós lemos claramente que Deus se apresenta como advogado. Nós lemos lá no versículo 6 que o escravo com a orelha furada seria escravo para a vida toda. Eu acabei não lendo o versículo, vou ler para vocês agora o verso 6, que diz assim: vou ler o 5 também. Se, porém, o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Trazendo para os nossos dias, nós precisamos ser do Senhor Deus aquele escravo da orelha furada. Ou seja, quando você fura a sua orelha para Deus, significa que você é escravo de Deus a vida toda. Ou seja, você se torna um homem livre, uma mulher livre. Quando você se torna escravo do Senhor, é para a vida toda. No capítulo 22, né? Nós vamos ler ali, ó, leis acerca da proteção da propriedade. Então, mais leis, né? Quer santidade, você deve pagar o preço. Deus respeita nossas escolhas. Quando você lê no capítulo 22, o verso 11, diz assim, olha, a questão entre eles, vou ler o 10 para poder entender. Se alguém der ao seu próximo o seu juramento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, for ferido ou for levado sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Então, o que quer dizer isso? Deus respeita as nossas escolhas, Deus respeita os nossos acordos, Deus respeita os nossos negócios. Ele, porém, dá uma ordem, uma lei de conduta, para que a conduta entre aquele povo que estava ali no deserto fosse uma conduta mais humana, fosse uma conduta mais correta, fosse uma conduta sem muitos problemas, né? E daí nós chegamos em algumas leis de responsabilidades sociais, que também está no capítulo 22. Fala, inclusive, de quem tivesse relações sexuais com o animal deveria ser executado, está lá no verso 19 do capítulo 22. Eu resolvi falar sobre isso com vocês, porque é o que a gente mais vê hoje em dia, são pecados assim horríveis, né? Sexo feito à luz do dia, na frente de qualquer pessoa, e Deus, é claro que quando olha lá de cima, Deus tem asno do pecado, né? Asno. Mas não pense você que esse pecado é agora, é novo. Não, já havia isso lá. Para Deus falar que todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá que ser executado, é porque isso já acontecia lá. Imagina, gente, o mundo é mundo desde que foi criado. O ser humano, ele é mau. Ele tem a descendência adâmica, ele prefere o pecado ao Senhor, né? Nós precisamos realmente estar meditando na palavra para fugirmos de toda essa pecaminosidade. Blasfêmia contra Deus, amaldiçoar uma autoridade do povo. Olha, tudo isso Deus fala no capítulo 22, né? Nós não vamos entrar muito nele para a gente não ficar redundante. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês está no 22:31, que diz assim: vocês serão o meu povo santo. Eu quero muito falar essa frase com vocês. Vocês serão o meu povo santo. Então, foi o que eu disse aqui para vocês. Você quer ser santo? Quer santidade? Pague o preço. Pague o preço. Todos aqueles que querem santidade ao Senhor precisam pagar o preço. Esse capítulo 22, ele fala sobre empréstimos. Ele fala sobre maus tratos e opressão ao estrangeiro. Ele fala do prejuízo a viúvas e a órfãos.
E eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem um amor tão grande pelos órfãos e pelas viúvas, desde o começo da palavra. Deus trata órfãos e viúvas de maneira muito especial. Quer ver? Lá no versículo 22, capítulo 22, verso 22 a 24, diz assim: vou ler para vocês. Estou voltando no 22 porque eu não quero passar batido. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Eu prestei atenção muito nesse versículo, nesse capítulo, quando eu perdi meus pais. Perdi minha mãe primeiro, depois eu perdi meu pai. E eu vi o amor que Deus tem com as viúvas e com os órfãos. Aqueles que perdem pai e mãe têm de Deus um carinho todo especial. E isso é maravilhoso. Passando para o capítulo 23, lá no verso 2 diz assim: não acompanhe a maioria para fazer o mal. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Gente, eu quero chamar a atenção de vocês para esses adolescentes e jovens que ficam nas baladas, ficam nas ruas. Eu não sei quem ficou sabendo, mas aqui em São José nós tivemos não foi evento, não, foi uma coisa muito triste que aconteceu ali perto do shopping Colinas ali, muitas motos, que eu não sei a quantidade, mas acho que eram mais de 200, vindo na contramão e fazendo aqueles barulhos horrorosos de moto em cima dos carros e não se importando de bater nos carros na contramão. Isso aconteceu não faz muito tempo. Então, adolescentes e jovens que seguem colegas, a palavra de Deus é tão clara, não acompanhe a maioria para fazer o mal. Muitas vezes, galera, né, chamou, eu estou indo. A Vanessa, minha nora, me contou, não faz muito tempo, que uma menina de uma ONG, que ela ajuda a tomar conta, no dia do aniversário dela, ela foi convidada por uns amigos para irem num bairro aqui perto da minha casa para um rolê. Inclusive, ela falou: não vou, não, é meu aniversário, quero ir para casa. Vamos no rolê. Você também, vou te contar, você não bebe mais com a gente? E ela foi. O carro bateu não sei aonde, só sei que a menina na hora amputou um braço. Teve o braço amputado na hora. Gente, não vai atrás da maioria. A maioria não vai te dar o respaldo. Quando você perceber, você já está no meio do que não presta, do que não vai te levar a nenhum crescimento, a nenhum amadurecimento, né? Então, eu gostaria de dar esse aviso. Lá no 23:10, nós lemos assim: plantem e colham em sua terra durante 6 anos. Ao Shemitah de novo, hein? Mas no 7º, deixem-na descansar sem cultivá-la. Deus sempre fala do descanso, o ano sabático, aquele ano que eu deveria confiar que Deus iria prover, né? Alguns disseram que 2020 foi o ano sabático, né, que a Terra parou, né? Infelizmente, muitos não aprenderam nada com isso e continuam trabalhando e continuam sem descanso e continuam sem entender que Deus é o provedor, é Ele quem cuida de nós, infelizmente, né? No versículo 13 desse mesmo capítulo diz assim: tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Olha que interessante. Não invoquem o nome de outros deuses. Não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Muitos cristãos que ainda invocam alguns santos, né? Algumas entidades, alguns dogmas de outros lugares, né? E chamam por eles, ao invés de chamar o nome do Senhor, o nome de Jesus, pois só Ele morreu em nosso lugar, né? Isso também é falado nesse capítulo 23. Outro versículo muito importante é o 23:15. Quero chamar a atenção de vocês. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Lembra que a gente falou direto do pão sem fermento aí? O fermento que traz toda a confusão, o fermento que traz
às vezes até divisão, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa, traz confusão, traz atrito, traz encrenca, não traz ordem na família. Olha, Deus já avisa desde Êxodo. E ele fala assim: olha, durante 7 dias comam pão sem fermento, como lhes ordenei. Façam isso na época determinada, no mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Então era para ser festejado a Páscoa. Ele está falando de novo das festas anuais, né? E ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Isso diz respeito às ofertas. Quantos de nós vamos à igreja e não programamos e não separamos, e já dentro de casa a gente fala: Senhor, que oferta que o Senhor quer que eu te dê? Né? Não se apresente diante do Senhor de mãos vazias, mas oferte. Ah, Mary, eu não tenho muito dinheiro. Quem disse que você precisa dar dinheiro? Eu vejo a Thaís aí fazendo coisas lindas, né? De artesanato. Uma dessas coisas pode ser uma oferta para a casa de Deus, uma toalha muito bonita para a mesa, copos para a cantina. Gente, tudo é oferta. E a igreja precisa, porque a igreja vive das doações que nós damos a ele. E se você, como eu, se sentir tocado ou tocada, né, para ofertar ao Senhor uma vez por ano, no dia do seu aniversário, fazer um voto com Deus: é meu aniversário, eu quero ofertar ao Senhor uma oferta que me custe, porque ó, com toda a pandemia, com toda a quarentena, eu consegui viver, eu consegui sobreviver. Então, eu quero honrar ao Senhor com uma oferta que me custe no dia do meu aniversário, no mês do meu aniversário. Eu aprendi isso com a doutora Neuza Tioca. No dia do aniversário dela, ela dá ao Senhor uma oferta que custe. Olha quantos anos eu perdi sem fazer isso. Então, eu estou impartindo sobre você que não se apresente diante do Senhor com as tuas mãos vazias. É isso que esse texto está nos ensinando. Vamos para frente? 23:16. Olha que interessante. Lá no 23, versículo 16, diz assim: celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas, tá? Então era Páscoa, festa dos pães sem fermento, festa da colheita e festa do encerramento da colheita. 3 festas. Havia ali no tabernáculo 3 portas. Depois nós vamos falar sobre elas. E 3 festas. Será coincidência? Ou será que para cada porta havia uma festividade? Para cada porta que se abria, o povo comemorava de um jeito. Então, Deus trabalha com leis, Deus trabalha com símbolos, Deus trabalha com o profético o tempo todo. Eu vejo o profético o tempo todo, de Gênesis a Apocalipse. No verso 19 diz assim: tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. O que eu entendo? Que para meu Deus eu devo dar o meu melhor. Por isso que a primeira coisa que a gente faz quando tem um filho é apresentar esse filho ao Senhor, porque para Deus é o meu melhor. Lá no verso 29 diz assim: estou correndo um pouquinho, gente, para a gente poder comentar depois. No verso 29, não os expulsarei num só ano. Ele está falando dos inimigos que estavam em Canaã, né? Que a conquista de Canaã, o que aconteceria? Quando eles chegassem lá, os inimigos estariam ali morando. Então Deus fala para eles assim: ó, não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Então, até nisso Deus tem cuidado do seu povo. Não, deixa o povo lá, porque eles estão tomando conta dos animais selvagens para vocês. Se a terra ficar desolada, os animais selvagens não vão deixar vocês entrarem, né? Agora o 30 ele fala assim: eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Então é promessa que aquele povo seria numeroso na terra. Que Deus maravilhoso é o nosso. Que Deus detalhista é o nosso. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Nosso Deus não é um Deus de pacote. Ah, vou pôr todo mundo no pacote, vou fazer tudo do jeito que dá. Não. Ele é um Deus
detalhista, né? Isso é maravilhoso. Vamos para frente? Depois vocês vão marcando aí o que tiver de dúvida. Olha só que interessante. Eu tenho aqui na minha Bíblia, se vocês quiserem até printar a tela, podem. Eu tenho uma folha, que essa folha aqui é muito preciosa, né? Eu quero ler para vocês, ela está presa na minha Bíblia. E quando o pastor Felipe fez o ensino, né, o estudo com a gente, eu peguei essa folha e falei, essa folha não pode sair da minha Bíblia. Então, do capítulo 21 até o 24, Moisés desce com um código de conduta. Ele está lá no monte com o Senhor, né? E ele tem essa missão de descer com leis de conduta, com código de conduta para o povo, né? Foi aquilo que eu coloquei. Matou, morreu. Abusou, morreu. Deus como arquiteto. Então Deus começa agora, vocês vão ver, que Deus vai dar para Moisés o toda a diretriz para se construir o tabernáculo. Moisés subiu ao monte e de lá Deus dá para ele os 10 mandamentos e continua como arquiteto falando. Você tem que fazer assim, o material que vai ser usado. Então, gente, tem muita coisa aí nesse papel que é precioso demais. Se você quiser printar a tela, pode printar. Eu não fico triste, não. E quem não conseguir printar, depois fala para mim que eu mando uma foto desse papel, tá? Nós vamos estudar isso a miúde depois, mas esse papel é maravilhoso para a gente poder entender algumas coisas. O que as peles representavam, né? Vocês vão ouvir falar muito nas cores, vocês vão ouvir muito falar nos materiais, porque o tabernáculo era a sombra do que Jesus representaria no futuro. Então, tabernáculo, a sombra. Jesus, a substância. Então, Deus é, na construção do tabernáculo, extremamente específico, tá? Ele deu a base, ele deu o modelo, para que Moisés, quando descesse, seguisse tudo aquilo que ele estava falando. Então, quero falar para vocês uma comparação do ouro. O que significa o ouro? O ouro significa divindade. E a prata? A prata, toda vez que você lê prata na Bíblia, significa redenção. E o bronze? Tudo que se diz respeito ao bronze diz respeito ao sofrimento. Tá? Isso te leva a alguém? Divindade, redenção e sofrimento. Não te mostra Jesus? Não te leva a pensar em Jesus? Então, desde o Êxodo, Jesus está presente. Olha que coisa maravilhosa. Não tire da sua cabeça nunca que Jesus está do começo ao fim da Bíblia. E as cores? O azul representa Jesus como Filho de Deus. O roxo significa Jesus como Rei, que é o púrpura, né? O carmesim, Jesus Salvador. É um linho retorcido, branco, Jesus perfeito. Nele não há pecado. Tudo isso eu estou tirando dessa folhinha que o pastor Felipe passou para nós. Cada cor, gente, representa um evangelho. Então, o azul representa o evangelho de João. Quando você olha lá a cor azul, certo? Que é Jesus como Filho de Deus. João apresenta Jesus como Filho de Deus. O roxo está lá representado em Mateus, que é a cor púrpura. Olha só, Jesus como rei. Quando você lê Mateus, você entende que Jesus é apresentado em Mateus como rei, tá? O verso 3 é Lucas, aliás, verso 3 não. O terceiro evangelho é Lucas, que é a cor vermelha, é o carmesim, Jesus como Salvador. E Marcos representado pela cor branca, Jesus, o perfeito. Talvez você nunca tenha ouvido falar isso, eu também nunca tinha ouvido falar. E foi tão maravilhoso quando eu comecei a entender isso, porque agora você entende os evangelhos. Por isso que eu mandei printar a tela, para que você entenda como Jesus é apresentado lá no Novo Testamento. O Jesus que era o quê, gente? Substância. E o tabernáculo era o quê? Jesus substância, o tabernáculo era uma sombra do que Jesus representaria lá na frente. Ok? Nós temos 10 minutos para terminar, quero ser um pouquinho mais rápida. Nós vamos falar de pele, pele de cabra, é o profético. A pele de cabra fala do profeta.
Pele de carneiro fala do rei que derramou seu sangue, tingida de vermelho. Pele de texugo fala da ausência de beleza. É um tipo gambá. Esse texugo aí é tipo um gambá. E os materiais, a madeira de acácia. A madeira de acácia simboliza a carne incorruptível, que não empenava. Por isso que era uma madeira totalmente usada no tabernáculo e em outras obras, tá? Era uma madeira que não se corrompia. O azeite representa o Espírito Santo e seu poder. As especiarias representando a adoração, para temperar o azeite. Então a gente vê sobre o átrio, né? Daqui a pouco vocês vão ver lá no capítulo 27, eu não quero me alongar muito não, mas eu quero que vocês prestem muita atenção nesse papel, porque muito dele vocês vão entender agora quando lerem a partir de agora, tá? Então, o capítulo 24 diz que Deus revela a Moisés tudo o que intenta fazer e permite a Moisés compartilhar ao povo. O verso 12 do capítulo 24 diz assim, quero falar com vocês o que o verso 12 diz. Disse o Senhor a Moisés, suba ao monte, venha até mim e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Certo? E no verso 13 diz assim: Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Então, Josué aparece de novo aí, um auxiliar que subiu um pouco mais alto, né? O auxiliar, ele sobe um pouco mais alto. E lá em cima, Moisés vê a nuvem, entra na nuvem e não tem medo. Lembra daquele cântico? Eu vejo a nuvem e entro nela, mas não tenho medo. Assim foi com Moisés. Moisés entrou na nuvem e não teve medo, porque era o Senhor que estava naquele lugar. Não tenha medo das coisas de Deus. Escatologia não é para você ter medo. Escatologia é para você se preparar para o que vem por aí, ok? Então, já falei que o tabernáculo é sombra, Jesus é a substância. No capítulo 25, verso 9, diz assim: devem fazer o tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Nós vamos estudar cada item do tabernáculo. Vocês vão ficar maravilhados de entender um pouquinho mais sobre ele. Vamos começar pela Arca da Aliança. De dentro, peraí que eu pulei um pouquinho aqui, só um momento. De dentro para fora. Então, lá em Êxodo 25, 10, a gente lê assim, quer ver? Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. E aí ele vai dando todo o aparato para a construção dessa arca. Na arca não há espaço para medo, não há lugar para tristeza ou dor, né? E no capítulo 25, verso 22, a gente lê assim: ali, sobre a tampa, no meio dos dois querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Quero contar uma experiência minha que eu vivi lá na EMF, Lamartine de la Mare, lá em Jacareí. Eu passei por um processo administrativo, porque por um motivo lá de alguém ter me dedurado, de eu estar dando aula, e depois eu conto para vocês mais a miúde esse processo, e naquele momento eu estava passando por uma luta muito grande, e eu queria que Deus falasse comigo. E eles me mandaram para um lugar, para eles estavam me mandando para um lugar de humilhação, né? Que era para receber as crianças. Depois eu ter trabalhado dentro da Secretaria de Educação e ter digitado folhas de pagamento, trabalhado como secretário de Educação, eles me mandaram para a porta de uma escola para receber os alunos, achando que eu fosse ficar triste e que aquilo ali fosse humilhante para mim. Eles não imaginam o bem que me fizeram, porque era ali, naquela entrada onde tinha uma árvore, que Jesus vinha na árvore e falava comigo. E eu tinha uma experiência muito grande com o Senhor todos os dias, na hora que os alunos entravam. Então, Moisés também teria essa experiência aqui, ó, quando Deus descesse entre os dois querubins para falar com Moisés, e aí Moisés poder falar com o povo. Nós temos também a mesa e seus utensílios, feitas de quê? Madeira de acácia, revestida de ouro puro, significando o quê, gente?
divindade, né? Os 12 pães significando as 12 tribos. Então, tem muito simbolismo no tabernáculo. O tabernáculo não foi construído assim de qualquer maneira. Depois a gente pode falar até mais um pouquinho sobre eles. O candelabro de ouro, a primeira visão do meu marido foi de um candelabro, né? As características do candelabro é que ele é feito de ouro maciço. Ele tinha 7 lâmpadas e ele representa Cristo como a luz do mundo. Então há um simbolismo nas coisas de Deus. Você lê tudo isso no capítulo 25 de Êxodo, do versículo 31 ao 40. Vejam que com Deus, né, não tem Deus não dá ponto sem nó. Tudo tem um simbolismo, tudo tem uma razão. E nós vamos estudar muito calmamente sobre cada item do tabernáculo. Se Deus é detalhista, por que eu me contento com pouco, então? Com certeza. Eu penso que não mereço, por causa do pecado que habita em mim. Então, não tem nada a ver comigo. Quando eu penso que tem tudo a ver com ele eu sei para onde eu devo ir, tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Então não tem nada a ver com Mary Ruth, tem tudo a ver com ele. Todas as coisas, o altar do holocausto, a bacia, a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro ou a menorá, o altar de incenso, a arca da aliança, tem tudo a ver com Cristo. Então é assim que nós encerramos o estudo de hoje, pensando e refletindo que nada tem a ver comigo. Nada nessa vida, nada em se tratando de coisas de Deus tem a ver conosco, tem a ver com a nossa pessoa, mas tem a ver com a pessoa do Senhor Jesus. Amém? Eu quero deixar você que está aí no YouTube com essa palavra, com tudo isso que nós acabamos de estudar. Se você tiver alguma dúvida, depois você deixa aí nos comentários a sua dúvida, que a gente tenta responder para você. Foi um estudo rápido, né? E eu preciso terminar agora, porque agora nós vamos ficar aqui pelo Zoom, tirando algumas dúvidas e meditando um pouco naquilo que nós vimos nessa noite. Muita informação, né, gente? Eu sei, são 5 capítulos, mas são 5 capítulos preciosos que a gente estuda a palavra. Deus abençoe você. Não deixe de estudar a palavra. Tem muitos estudos bons aí no YouTube mesmo, né? Se você não entender, entra, pesquisa. Seja um pesquisador da palavra de Deus e Deus vai te dar graça. Deus vai falar e vai te dar espírito de revelação e vida. É o que eu profetizo sobre você. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.